Paz do Senhor, povo de Deus, Igreja do Monte Azul, que Deus abençoe vocês. Pastor Davi, grande abraço. Que Deus continue abençoando vocês nesta campanha, neste culto no lar. Que Deus continue abençoando vocês. A Assembleia de Deus também chegou na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Porta que abriu, nunca mais a porta que abriu nunca mais fechou. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus multiplicou o rebanho. Eu quero neste momento trazer uma mensagem da palavra de Deus para você, com base no tema dessa campanha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué afirmou isso no livro que leva o seu nome, no capítulo 24, versículo 15, a última parte do versículo. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi aquele homem, desde a sua mocidade, desde cedo, ele foi muito bem resolvido na sua fé. Ele foi um fiel servidor de Moisés. Moisés foi aquele homem que Deus usou para conduzir o povo à libertação do Egito e para também guiar o povo durante o deserto até a entrada de Canaã. E Josué sempre foi aquele que estava ao lado de Moisés, comandante inclusive do exército, das grandes lutas, das grandes batalhas. Mas, quando estava próximo à entrada na terra de Canaã, Moisés morreu. E Deus então chama a Josué e fala para ele: meu servo Moisés morreu. Agora é com você, Josué. Moisés morreu, mas a minha promessa não morreu. Aquele que fez a promessa, ele vive para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! A promessa de Deus também não morreu. A promessa de Deus também continua de pé. Talvez você está na sua casa, junto à sua família, pensando diante de toda essa situação que nós estamos vivenciando. O que pode acontecer? O que pode vir a acontecer? Mas eu digo para você, a promessa de Deus, ela não morreu. Deus prometeu abençoar as famílias. Ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como que Deus abençoa as famílias? Na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus entra em uma casa, quando Jesus entra em uma família, ele abençoa esta casa, ele abençoa esta família. Olha bem, quando Jesus foi até a casa de Pedro, isto nós vemos agora nas páginas do Novo Testamento. Certamente Pedro convidou Jesus para ir à sua casa. E agora Jesus, ele vai à casa de Pedro. E chegando lá, a sogra de Pedro estava doente, enferma, acamada. Jesus chega, toca na mão daquela mulher. Ela é curada. Ela então levanta-se daquela cama, passa a servir a Jesus e aos discípulos. Aquela mulher que estava impossibilitada de fazer as suas atividades domésticas, por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença. Mas agora Jesus chega naquela casa, e a cura vem, a bênção vem, aleluia, a vitória vem. E aquela mulher agora passa a servir
Jesus não somente curou aquela mulher, Jesus levantou o ânimo daquela família. Jesus não apenas curou a sogra de Pedro, mas a casa de Pedro foi abençoada, a família de Pedro foi abençoada, os vizinhos de Pedro foram abençoados. Porque nos diz a Bíblia que muitos se dirigiram ali agora à casa de Pedro, muitos enfermos, muitos oprimidos, e Jesus curou a todos. Jesus libertou os oprimidos. Jesus curou os enfermos que se dirigiram até a casa de Pedro. Uma multidão foi abençoada na casa de Pedro, porque Jesus entrou lá. Quando Jesus entra em uma casa, ele distribui bênçãos para todos os lados. Josué, muito bem resolvido na sua fé, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos ter essa mesma determinação de Josué. Josué foi aquele homem que serviu com fidelidade a Moisés. Josué foi aquele homem que, quando foi enviado para espiar a terra de Canaã, juntamente com Caleb e mais 10 espias, Josué e Caleb foram os únicos que trouxeram um relatório positivo, que creram de fato em Deus, que Deus daria vitória a eles, mesmo que a terra de Canaã tinha gigantes lá, mesmo que seria difícil, mesmo que teria lutas, batalhas. Mas eles disseram: Deus vai nos dar essa terra. Ao passo que os outros 10 espias desanimaram o povo, disseram que não teria condições. Mas Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório positivo. Porque os demais espias estavam destituídos de fé. Mas Josué e Caleb tinham fé e determinação. Que nós possamos também ter essa mesma determinação, essa mesma fé, e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que no momento possa ser que alguns que estão me ouvindo ainda não têm essa mesma fé, ainda não receberam Jesus como Salvador e como Senhor, mas que nós possamos fazer essa declaração, essa afirmação de fé, porque nós cremos que Jesus é poderoso para salvar os nossos entes queridos, para salvar os nossos parentes, para salvar a nossa família. Ainda nas páginas do Novo Testamento, mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos. Pregaram a palavra de Deus ali. Naquela cidade estava uma mulher chamada Lídia. E Lídia ouviu a palavra de Deus e creu no Senhor Jesus. E nos diz a Bíblia que ela levou os missionários até a sua casa. A sua família ouviu a palavra de Deus. Todos se converteram. E agora a casa de Lídia passou a ser uma igreja onde o povo de Deus se reunia. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo e Silas, por pregarem a palavra de Deus, eles foram açoitados em praça pública, levados para o cárcere. Mas ali, por volta de meia-noite, presos, com dores, fizeram cirurgias em Paulo e Silas sem anestesia, com os açoites, dilaceraram a sua carne.
Mas por volta de meia-noite, Paulo e Silas, diz a Bíblia que eles oravam e cantavam a Deus. Houve um terremoto naquele lugar. As portas se abriram, as correntes caíram. O carcereiro, desesperado, pensou em colocar fim na sua própria vida. Mas Paulo disse, olha, não faça isso, porque todos nós aqui estamos. Aquele carcereiro, então, diante deste milagre que ele pôde vivenciar, que ele pôde ver, ele disse, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro, ele creu. Ele levou Paulo e Silas para a sua casa, cuidou dos seus ferimentos. A sua família teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos se converteram. Todos foram batizados. Agora, cumpriu-se a palavra que Paulo havia dito. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero nesta sexta-feira, em que está acontecendo esta campanha com os irmãos, com a igreja de Monte Azul, deixar esta palavra também para você. Que possamos também ter essa mesma determinação e fé de Josué. Que possamos crer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que as bênçãos do Todo-Poderoso alcance a sua família, alcance o seu lar. Que mesmo diante das dificuldades que estamos passando, que estamos vivenciando, situações que fogem do nosso controle, situações que deixam as nações apavoradas, situações que empurram muita gente para o desespero, mas que nós possamos ter a fé e a determinação de Josué, e mesmo diante dessas situações desesperadoras, dessas situações inquietantes, que possamos continuar afirmando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque todos esses acontecimentos estão sinalizando o que já sabemos, que Jesus está às portas. Que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que possamos continuar servindo a Ele. E você que está nos vendo e nos ouvindo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que ainda não tem certeza da vida eterna. Todos esses acontecimentos que estão acontecendo sinalizam exatamente isso. Jesus está voltando. Que você possa